Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre plágio. Qual é a dúvida de hoje? É a questão do plágio inocente. A gente recebe muita pergunta falando sobre plágio, com algumas coisas que a pessoa fica com dúvida se é ou não plágio. Então, eu mapeei e vi que existe basicamente 3 formas de plágio que eu considero inocente, ou que eu acho que o autor faz por inocência. Lembremos que plágio é cópia, tá? Então, hoje em dia, os programas antiplágio, eles fazem um mapeamento ali do conteúdo do artigo, fazendo comparação dos artigos já publicados, dos sites de internet, e vão acusar o que é plágio ou não, tá? Esse mapeamento, ele é feito por robô, por inteligência artificial. O que acontece? Se uma revista publica isso, as bases de dados que ela se indexa, que ela possibilita que o usuário tenha acesso online, passam a punir a revista, em alguns casos até excluir. Então, o que acontece? As revistas, todas elas, aliás, pelo menos a grande maioria que eu conheço hoje em dia, usam esses programas antiplágio para que evitarem ser punidas ou para que elas deixem de estar bem colocadas nas bases de dados, que é o nosso grande desafio hoje em dia. Porém, alguns autores não entendem isso e acham que quando a revista ou quando o professor fala que ele está cometendo um plágio, ele fala, puxa, mas eu não copiei de ninguém, eu não tirei essa ideia. E eu percebi que realmente tem plágios que eles ocorrem por inocência, que é pelo desconhecimento do autor com relação àquele conteúdo copiado. Quais são essas situações? Vamos lá. Primeiro, quando o autor não encontra as palavras diferentes. Ou seja, é muito comum dentro das áreas que tenham jargões, que tenham frases, que você vá construindo aquele conhecimento de acordo com a área, de acordo com o pessoal da área. Por exemplo, Freud, também conhecido como pai da psicanálise, ou Foucault, também conhecido como pai da biopolítica, ou a pessoa que começou a discussão sobre biopolíticas. Então, o que acontece? São jargões, são coisas, são frases de das áreas que acabam se tornando comum na mente dos autores, na mente dos pesquisadores no geral. Quando você vai fazer um texto, você acaba se apropriando dessas frases. E aí o que acontece? Quando você passa esse artigo ou esse material num programa antiplágio, ele vai acusar a sentença inteira e vai acusar como plágio. Então, isso é bom você saber que se você vê que uma frase que utiliza na área, às vezes a gente vai absorvendo esse conteúdo, montando esse conteúdo e nem percebe que todo mundo do nosso meio usa ou que é comum. Já aconteceu comigo também. Eu escrevo uma frase lá enorme e aí quando vai passar num programa eu falo, puxa, causou como plágio, mas eu não tirei de lugar nenhum, isso aí é conhecimento meu, ou não é, não copiei de lugar nenhum e acusa. Mas por que acusa? Porque é um plágio inocente, quando não se encontra palavras diferentes. Nesse caso, não tem jeito. Quando você perceber que é plágio, ou que o programa acusa como plágio, tente modificar, mudar essa ordem de sentença, que vai dar certo. E a gente entende que isso pode acontecer de acordo com as áreas. Outra questão de plágio inocente que eu verifico muito é quando, vou colocar aqui 2, quando usa parte de um texto, quando o autor usa parte de um texto dele mesmo, que já foi publicado anteriormente em alguma questão. Por exemplo, existem eventos da área. Então, se você é de engenharia, se é de medicina, as medicinas têm áreas. Toda área tem eventos focados para essa área. Simpósio, às vezes site. E aí você foi lá e escreveu um texto
para aquela área ou para apresentar e esse texto foi para a internet. Mesmo sendo seu, você pode assim, puxa, eu já escrevi isso num texto, vou montar, porque o texto é meu mesmo, foi o que eu criei, vou montar para o outro. Isso é também considerado plágio. Nesse caso seria autoplágio. Mas uma vez que um texto seu está na internet, já está publicado, esse texto já está publicado. Mesmo sendo seu, você pode se autorreferenciar. Segundo, coloca seu último nome, como se fosse um terceiro autor, assim, assim, assim. E aí você vai ter que mudar a mesma regra, citação indireta, você vai ter que mudar as palavras, citação direta, colocar no formatozinho diferente, diminuição de parágrafos e de letrinhas, a página e o local. Igualzinho como se fosse com os outros autores. Eu já vi muito isso acontecer quando o autor não sabe que o resumo expandido dele, apresentado num simpósio de um congresso, foi publicado na internet. Quando o programa antiplágio passa, ele pega 100%. Então vai acusar, ó, essa parte aqui, ó, é plágio. E aí não tem como. Hoje em dia, com as atuais ferramentas da internet, da inteligência artificial, dessa solicitação e luta contra o plágio, porque a gente está falando de plágio inocente, mas isso também acontece, esses programas são tão exigentes e tão bem matematicamente colocados por causa da má-fé, por causa do índice de pesquisadores que acabam cometendo plágio, e não só pesquisadores, mas como outras pessoas também. Então tem um porquê. Então embora seja meio exigente isso aqui, é muito bom para a sua proteção e para a proteção intelectual das pessoas como um todo, da sociedade como um todo. Então, se isso acontecer, não tem problema. Ou cite você mesmo, citação direta, citação indireta, assim como se fosse um outro autor normal. Não tem problema de se citar, tá? Antigamente, algumas pessoas falavam assim, é antiético, não é muito legal. Hoje já entende-se que você sim pode se citar, que está tudo ok, até mesmo porque você está continuando um estudo ali, um conhecimento. Belezinha? Vamos lá. Terceiro, quando você usa um autor por muito tempo. Eu já vi casos, eu estou falando aqui, vou falar novamente sobre plágio inocente, mas eu já vi casos de pessoas que pegam o material de um autor e simplesmente mudam a palavra, mantêm as referências e mandam embora. Isso é plágio. Por quê? Porque a ideia, a construção não é sua, é de outra pessoa. Vamos supor aqui só plágio inocente, que você está fazendo o estudo de uma obra, ou que você achou um material muito bacana e você está citando esse autor muito, sem procurar outras fontes. Isso também pode ser considerado plágio, porque a ideia, a base da ideia, a formatação, o âmago ali daquela ideia, daquela construção não é seu. Se você usa muito um autor, pode sim ser interpretado como plágio. Mesmo que você coloque um monte de citação direta, mesmo que você fique citando esse autor, porque a construção da ideia é do autor que você está usando e não é sua. Então lembre-se, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás de mais autores, pode ser também que sustentem essa ideia ou que vão organizando e utilizando vários autores na construção do seu material. Um material que é extenso, que usou 2, 3 autores, sim, pode ser considerado plágio. Eu já vi gente que usa tipo assim, um autor por capítulo. A ideia não é sua, você só está fazendo um recorte de vários autores. A ideia sua é aquela ideia que você se baseia em vários autores para a construção do seu conhecimento, certo? Então eu dei aqui algumas dicas sobre plágio inocente que você pode cometer e é inocente, mas a partir de hoje você já sabe como isso não acontecer, certo? E lembre-se, a gente sempre está à disposição para responder as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima!